O ayat de hoje é para falar disso. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث كما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طير ولا صفر ولا هامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Caros irmãos, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje é um dia especial, sexta-feira, dia escolhido por Allah subhanahu wa ta'ala para a Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam como um dia especial de aglomeração, juntam-se e cumprem com uma das recomendações, uma das ordens instituídas no Corão, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz apressarmos até para cumprir com esta ordem, que é Salat al-Jumu'ah, que atrás deste cumprimento existem grandes recompensas, conforme constantemente temos mencionado aqui, aquele que preenche esses requisitos, por cada passo que ele der para o masjid, ele terá recompensa de 1 ano de ibadah, incluindo o jejum deste ano, assim como o Qiyam al-Layl. Dentre as recomendações de Muhammad sallallahu alaihi wasallam é enviar abundantemente bênçãos ao nosso amado e querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este foi um dos pedidos específicos que beneficia ele, pedindo em particular o Maqam Mahmud, um grau mais alto no Jannah, que o profeta sallallahu alaihi wasallam, com a sua humildade, diz: eu tenho esperança e desejo que este servo seja eu que possa alcançar esta posição. Portanto, quando nós enviamos uma bênção, uma saudação ao profeta sallallahu alaihi wasallam, conforme o hadith, man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi biha ashra. Aquele que enviar uma saudação para mim, Allah subhanahu wa ta'ala envia para ele 10 saudações. E sem dúvidas, o envio de salat e salam para o profeta sallallahu alaihi wasallam é a chave de portas que nós nem sequer imaginamos. Envio de bênçãos ao profeta sallallahu alaihi wasallam, salat e salam, é a chave de portas, de cadeados que nós nem sequer imaginamos. Portanto, não só no dia do Qiyamah, as pessoas que estarão mais próximas ao profeta sallallahu alaihi wasallam serão aquelas que mais saudações enviam para Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O nosso tempo é curto e hoje gostaria de ser bem pontual no tempo. Portanto, não preparei muito para estar aqui a falar de alguns problemas que a nossa comunidade. Esse é o dua que faço. Pelo menos tem uma intenção boa, né? Se a intenção tem que ser acompanhada com ação. Eu recordem-me, quando estiver na hora, eu vi na conversa passada, falei 45 minutos.
E é muito tempo, mas ninguém manifestou-se, que acho que o tema estava interessante. Então, quando estiver a passar tempo, eu não quero falar muito hoje. Mas é o problema que temos aqui. Eu gosto de trazer problemas. O problema que trago na nossa sociedade, que por vezes é causa dos nossos duais não serem aceitos, dos nossos ibadats não serem aceitos, entramos em problemas sérios com Allah subhanahu wa ta'ala, levantamos as mãos, pedir oh Allah, oh Allah, oh Allah, Ya Allah, Ya Allah, não há Ya Allah nenhum que aceite, que é ouvido. Temos problema de aqida, temos problema de crença, temos problemas de achar que até meu avô está a interferir no meu bem-estar, que meu avô, meu pai, aquela cerimônia que eu não fiz, está a fazer com que o meu sucesso não seja concretizado. Então vamos falar hoje dos malefícios da superstição e do mau augúrio. O que isso significa? Ser supersticioso, nós sabemos o que é. Mau augúrio ou agouro, que é a pessoa vê alguma coisa e faz uma leitura negativa daquilo que vê. Não é? Na base de presságios, vê um gato preto, diz, o dia não vai começar bem, não posso viajar, minha bolada não vai sair hoje, um corvo pousou em cima da sua casa, já é assunto, liga para chefe. Estou a trazer esse tema porque me ligaram para falar disso. Eu estive para sair de casa, chefe, vi uma coruja que pousou em cima da minha casa. Eu também tenho que resolver esse problema na tua casa, porque a coruja pousou lá. Eu queria dizer, ligar para essa coruja para não pousar na tua casa. Mas é relacionado ao aqida, a nossa crença, como é que nós vemos as coisas. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi enviado para um povo que era um povo supersticioso, era um povo que baseava-se nessas coisas. Por isso o Corão fala disso. Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijs min amali shaitan fajtanibuhu. 3 admoestações, 3 chamadas de atenção. Rijs é sujo. Min amali shaitan faz parte das práticas do Satanás. Fajtanibuhu, afastem-se disso. Porque o shaitan tem propósito por detrás disso. Nós temos que saber, o nosso avô, bisavô, trisavô, tataravô, não tem influência na nossa vida. Não tem. Não contribui, não beneficia, nem nos prejudica em nada. Esta é a primeira coisa que nós temos que entender como crentes. Tudo o que acontece conosco, tudo o que vai acontecer conosco, nada acontece ou nada deixará de acontecer que não esteja no conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala e na permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Os árabes viviam com medo todo momento. Tinham medo. Medo de escuridão, medo de alguma coisa pudesse lhes afligir. Portanto, antes de viajar, eles pegavam as setas, não é? Procuravam, consultavam a sorte através das setas, tiravam uma seta, aquela seta estaria escrito alguma coisa, e na base daquilo olhavam se um pássaro voou para a direita, que é um bom presságio, as coisas vão acontecer bem, e se voasse para a esquerda, as coisas não vão acontecer bem, e as suas decisões eram levadas em consideração com estes resultados. Então Allah subhanahu wa ta'ala revelou versículos do Corão: Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Allah subhanahu wa ta'ala diz aos crentes: o vinho, antes o álcool não foi proibido de uma só vez. Este versículo, para quem lê de uma vez, vai saber, olha, este versículo proíbe o consumo de bebidas alcoólicas. Mas este versículo veio depois de muitos outros versículos. Yas'alunaka anil khamr wal maisir. Perguntavam ao profeta sallallahu alaihi wasallam acerca da bebida alcoólica e os jogos de azar. Jogo de azar, quando falamos jogo de azar, inclui os casinos, por aí, tudo isso.
Então Allah subhanahu wa ta'ala, sabendo que era prática, vício, estavam mergulhados nessas coisas, conforme Aisha radiallahu anha diz, hadith no Bukhari, se Allah revelasse logo, álcool é haram, zina é haram, tudo é haram, Aisha diz, as pessoas não iam aderir. Estavam lá mergulhados nisso. Até o abandono aos juros também foi em fases. Então, aqui neste versículo foi a fase terminante, onde as coisas eram proibidas. Allah diz, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijs. O vinho, os jogos de azar, o sacrifício para ídolos, assim como consultar a sorte com as setas, são uma abominação e obra do Satanás. Portanto, evitai para que possais alcançar o sucesso. Na altura, tinham esta consulta de sorte através de setas. Hoje nós já não usamos setas. Usamos? Não, já não usamos. Deixamos de usar seta. Usamos o quê? Se deixou de usar uma coisa, tem outra coisa que passou a usar, né? Passamos a usar o quê? É uma forma de abstrair só. Não é que no verdadeiro sentido estamos a usar. Hoje já não temos essas setas, mas temos as pedras e os ossos. Pegamos aquilo, pá, batemos, lançamos e a nossa leitura é feita desta maneira. O que vai acontecer? Outros até fazem leitura das palmas. Vai ter esse problema, vai ter aquele problema. Allah está dizendo, isso tudo é prática do Satanás. Não podemos acreditar nessas coisas. Não podemos. E o mal que nos aflige? Você pensa que vai viver aqui de Jannah aqui? Aqui não é Jannah. Aqui não é Jannah. O bem que você usufrui, o Coran faz menção disso. O bem que você usufrui, Allah está te dando uma dádiva para você usufruir. É o poder dele. E o mal que te aflige, Allah está te a pôr à prova. Como é que você vai reagir nesta situação? Este é o resultado. Este é a definição. Não é? Este é o caminho que nós temos que entender quanto ao bem e o mal. O bem, estamos a usufruir, alhamdulillah, ajaban li amrin mu'min. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, o crente é um indivíduo, não é, admirável. Inna amrahu kullahu lahu khair. Todas as situações que lhe afligem são bem-vindas. In asabatuhu sarra shakar. Quando a prosperidade bate a porta, ele está feliz. Fakana khayran lah. Ele está satisfeito. Wa in asabatuhu ad-darra sabar. Quando a adversidade, momentos difíceis, lhe bate a porta, o que ele faz? Sabar. Fakana khayran lah. Também é bem recebido. Ele sabe que tudo provém de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, nós entendemos em primeiro lugar, nós não vamos usufruir somente de momentos bons. O Coran próprio faz menção disso. O Coran faz menção disso. Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Temos cantado este versículo. O profeta sallallahu alaihi wasallam trabalhou atrás do iman, fé dos sahabas por 13 anos. 13 anos. Tirar aquela concepção que estava que os ídolos têm algum impacto, tirar aquela concepção que este mau augúrio vai interferir no resultado das suas práticas, por aí em diante. Portanto, nós iremos passar por momentos difíceis também, sim, e iremos usufruir bons momentos. Portanto, há caminhos que nós iremos aqui, os versículos do Coran, prezados irmãos, nós temos um livro que só precisamos aprofundar para entender toda a situação que vivemos e qual é a causa dessa situação que nós vivemos. Portanto, eles faziam isso, Allah subhanahu wa ta'ala condenou. E não só, em termos de crença, fé, você acreditar, ser um supersticioso, considerar o mau augúrio, isso interfere na tua fé. Portanto, em primeiro lugar, enfraquece a tua fé, porque você está a deixar de acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala que faz as coisas acontecerem. Você vai dizer que não, é por causa daquilo.
É por causa daquele gato preto. É por causa daquela coruja que pousou na minha casa por aí em diante. O segundo aspecto, nós estaremos diante da ansiedade e medo desnecessário. Você vai estar com ansiedade o tempo todo. Você não sabe o que vai acontecer, o que pode acontecer, e você não consegue nem sequer ter a tua fé estabelecida. Por quê? Porque você tem essa consciência, você acredita em coisas que não têm nenhum efeito. O terceiro aspecto é desvio dos ensinamentos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Você está querendo procurar conhecimento ou sabedoria por outra. Está à procura de um resultado que o conhecimento daquilo somente está nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. O conhecimento do oculto somente está nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala e ninguém mais tem este conhecimento. E o Corão faz menção: وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ. O profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer aqui: قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ. Se eu, Muhammad, se eu tivesse conhecimento do oculto, لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. Eu faria muito mais boas ações e nenhum mal iria me atingir. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi atacado na batalha de Uhud até perder dentes. Se ele tivesse conhecimento do oculto, ele iria evitar qualquer má situação que acontecesse, que estivesse para acontecer. Portanto, não há necessidade de nós, primeiro, sermos supersticiosos e acreditarmos no mau augúrio. Mas o seu sentido inverso é permissível no Sharia. O que significa sentido inverso? Você fazer uma interpretação daquela situação num bom sentido. Isso é permissível. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: La adwa wa la tira. La adwa wa la tira. Não há contágio, wa la tira, nem superstição, wa la safar, nem os males do mês de safar, wa la hamma, nem a ave noturna. Essas eram crenças que os árabes tinham no Jahiliya. La adwa, não há contágio. Isso falamos na Aqida, que não é a pessoa que contamina a outra pessoa. Mas se Allah quis que aquilo acontecesse. Um sahabi pergunta ao profeta sallallahu alaihi wasallam, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam diz isso, diz ao profeta de Allah: estão os camelos a pastar e naquele grupo de camelo tem um camelo com sarna. E este camelo contamina outros camelos. Como é que não há esta contaminação? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou: e quem contaminou primeiro? Quem contaminou primeiro? Se a tua análise é essa, e quem contaminou primeiro? É verdade, tem um outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz no mesmo contexto: firra min al-majdhum firar al-asad. Mas temos que evitar um leproso da maneira como nós evitamos ou temos medo do leão. Por quê? Se este hadith está dizendo que não há esta contaminação, é para precaver a tua mente, para você não dizer: olha, mas foi o que me aconteceu. Evita a situação. Se acontecer, você tem que saber, não é por causa disso. Então, nós estamos diante de uma situação em que precavemos, não é, um certo mal, mas se alguma coisa acontecer, não vamos dizer que aquilo aconteceu como resultado, não é, da tal contaminação, adwa, wala tira, não é, o uso, não é, de pássaros como os árabes faziam no Jahiliya. Então, dizia que eles viviam, não é, este medo. Hoje nós vemos a mesma situação acontece conosco. A mesma situação, superstição. Seja como religioso, ou as pessoas não religiosas também são supersticiosas. Nós vemos, até nos aviões, não tem número 13, hotéis não tem número quarto 13, 13º andar, porque o 13 é levado como se fosse um número de má sorte, de azar. As pessoas acreditam nisso. É um número de azar. Então, evitam esses números. O muçulmano não acredita nessas coisas. Nós vemos alguns mitos já são levados como superstição. Ou algumas superstições estão baseadas em mito. Por exemplo, o que é muito comum, uma superstição muito comum nos falecimentos. Qual é que é? Qual é que é? Superstição que predomina nos falecimentos. É da mulher grávida. A mulher grávida não pode ir perto do... Não pode ir perto do Mayyit. Por quê?
Por que não pode ir perto do mayit? Por quê? Nunca questionaram? Ou nunca disseram também que não pode ir? Não? Então, esse conhecimento não é para vocês. Nunca questionaram. Então, estou a falar coisas que não se enquadram nessa sociedade. Talvez lá, onde se dá um banho mayit, podem nos responder. Dizem que a mulher grávida não pode estar perto do mayit. Dizem que a mulher menstruada não pode dar banho mayit, não pode estar perto do mayit. Por quê? E se aquela mayit, se aquela mulher que está naquele estado de impureza ser a própria mayita, como é que seria? Ela morreu no período menstrual ou no período pós-parto, em que está a sangrar constantemente. O que lhe impediria? Qual é o mal de uma mulher grávida estar perto do mayit? Dizem, vocês não sabem, eu vou vos dizer. Dizem, não é, que aquele mayit, se estiver numa situação negativa, não é, perante Allah, não está bem, vai dizer para o bebê. Mas de onde é que vem isso? Ou vocês não sabem? Sabem ou não sabem? Vamos lá ser honestos. Hã? Já ouviu? É exatamente, os mitos são assim. Vai dizer para o bebê que eu não estou bem. E esse bebê vai ter consequências depois. Quer dizer, os chanfurados todos nós estamos a ver aqui, as mães passaram por essa situação. Porque esteve perto do Maia. É superstição baseada no mito. Já vimos no masjid, ali onde vão as pessoas que têm um janada, as senhoras grávidas serem colocadas num sítio distante. Não pode estar aqui perto. Por quê? E o mito mantém assim. Porque as pessoas não questionam. É um conhecimento contínuo que vem, que é passado de geração por geração. E ninguém tem coragem de perguntar. Quando perguntar, não pergunta. Isso é assim que nós recebemos. Não é? Não ajadana aba'ana. Nossos pais já falavam isso, nós vamos continuar com isso. E ninguém pergunta. Por quê? A mulher está no período menstrual, o seu familiar, pai, tinha um colega, faleceu o pai, a irmã estava no período menstrual. Não podia ver, não é, como dizem, despedir o pai, porque estava no período menstrual. Ela escolheu, pediu passar naquela situação naquele dia, para ficar privado. Qual é o problema? Qual é o problema? Por quê? Se a mulher menstruada pode fazer dhikr, não pode? Pode ou não pode? Então, os anjos estão aí com o mayit e com essa menstruada não está? Não está? Se ela faz dhikr, ela faz dua, faz tudo, boas ações faz. O que lhe impede de chegar perto do mayit? Ver pela última vez. Por quê? Por quê? Não pode dar banho. Por que não pode dar banho? O profeta sallallahu alaihi wasallam recitava o Corão deitado com a cabeça no colo da Aisha, ela menstruada. Ela menstruada, hadith do Bukhari. O profeta sallallahu alaihi wasallam recitava o Corão. O profeta sallallahu alaihi wasallam está no masjid de Intikaf e pede a Aisha, Aisha, passa-me o pente. Aisha diz, Rasulallah, eu estou menstruada. O profeta sallallahu alaihi wasallam, se a tua menstruação não está na tua mão, passa-me o pente. Você está tirando de onde? Essas coisas, mas muitas das coisas, essas coisas que estou a dizer, vêm de costume de hindus. Hindus são muito supersticiosos. Então, fazemos aquele, não é? O upload. Fazemos o upload. Não queremos fazer o download. Fazemos o upload. Carregamos os costumes. O Islã é uma religião super tranquila. Super. Não herda essas coisas todas. O que é proibido, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, não se pode fazer. O que é permissível é permissível. Nós deixamos de fazer porque existe uma indicação, existe uma norma do profeta sallallahu alaihi wasallam de que pode fazer e não pode fazer. E olha, por vezes nós deixamos de fazer uma coisa com esta superstição que nós tivemos. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz neste hadith, la adwa, wa la tira,
وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلِ. Não há a superstição, não é algo que nós temos que acreditar. E o professor Salim diz, وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلِ. Mas eu gosto de fa'al. Fa'al o que é? É interpretar uma situação de uma forma positiva. Como? Por exemplo, o profeta sallallahu alaihi wasallam, dando um exemplo prático, no tratado de Hudaybiyah, no Hudaybiyah, houve uma situação, um impasse em que os muçulmanos não podiam entrar em Meca para fazer Umrah. O profeta sonhou a fazer Umrah, convidou os sahabas e saíram para fazer Umrah. Quando chegaram a Hudaybiyah, foram proibidos de entrar em Meca. Então era negociação daqui para aí, aceita, põe essas condições, aquela não estava a funcionar. Então veio um sahabi, um indivíduo que não era sahabi, e chamava-se Sahl. Sahl veio. Sahl significa fácil. O profeta sallallahu alaihi wasallam, conhecendo o indivíduo, disse, está a vir o Sahl, que é fácil, as coisas vão ficar facilitadas. Fez aqui uma boa interpretação de uma situação e foi exatamente o que aconteceu. Houve acordo. Então fez uma interpretação boa. Você viu a tal coruja, o gato preto passou à tua frente. Se você já foi alimentado de superstição, faça uma leitura positiva. Não abandone aquilo que você pretendia fazer, porque um gato preto passou à tua frente. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, um hadith, que man raddatuhu at-tayra an hajatihi faqad ashrak. Hadith de Ahmad. Man raddatuhu at-tayra. Aquele indivíduo que a superstição lhe fez desistir de uma ação que ele pretendia fazer, faqad ashrak. Esse indivíduo cometeu um shirk. É um tipo de shirk. Você está vendo um gato a passar, senão eu já não vou viajar, porque isso vai me causar mal. Ou alguma coisa mal de errado vai acontecer comigo. O professor Salam está a dizer que man raddatuhu at-tayra an hajatihi faqad ashrak. Aquele que uma situação supersticiosa fez com que ele desistisse daquilo que era sua pretensão, este indivíduo cometeu shirk. Até na pior das hipóteses, falar de feitiçaria. Feitiçaria é verdade, acontece, tem efeito, tem impacto, tem. O profeta sallallahu foi enfeitiçado, foi enfeitiçado. Existe feitiçaria, existe feitiçaria. O Corão faz menção disso. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. As pessoas estavam a aprender, então isso é um fitna, não descreia. Mesmo nesta feitiçaria, Allah diz, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Esta feitiçaria não tem nenhum impacto, não vai ter nenhum impacto sem a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. O que significa? Allah permitir que algo de mal aconteça com alguém? Sim, é algo que alguém está a fazer, existe livre-arbítrio. Livre-arbítrio, você quer fazer o mal. Você está a fazer o mal, que é o errado, a pessoa está a sofrer o mal. Então, ele está num teste, está sendo testado. E você está a fazer o mal, porque você está a fazer a feitiçaria e outro está a sofrer a feitiçaria. Portanto, você está a fazer algo haram e outro está a passar a consequência de algo que você fez, mas para ele acaba sendo um teste. Allah subhanahu wa ta'ala no Corão, tendo como base estes aspectos que estava aqui a mencionar, o medo dos árabes, o medo que eles tinham. Allah revelou versículos do Corão. Se nós formos analisar, subhanallah, precisaríamos de muito mais tempo, mas podemos fazer isso como uma continuação a posterior. Allah revela versículos do Corão, chamando a atenção ao homem a sair deste medo e olha para quem criou tudo. Olha para quem criou tudo. O medo que faz com que você mude de direção, faz com que você acredite. É receio de quê? Qual é o receio? O receio final, qual é que é? É morte. É morte. Tem medo de morrer. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, quando as pessoas tiverem esse medo de morte, significado do hadith, então as coisas vão tomar outro rumo completamente diferente. Nós vamos ver todos os problemas que nós vivemos. Todos os problemas que nós vivemos. Todos, até aquele que todos nós estamos a reclamar. O medo é morte.
Se o medo da morte deixar de existir, esses problemas todos não vão continuar. Vamos dar um exemplo que eu já dei no passado. Vamos dar um exemplo. Que Allah não queira. Que Allah não queira que as coisas aconteçam. Vamos dar um exemplo. Essa questão de raptos. Raptos. Eles raptam e exigem resgate, dinheiro. Você que tem que pagar. Imaginemos que ninguém pagasse. Que ninguém pagasse. O que ia acontecer? Eles iam continuar a levar pessoas. Ninguém paga. Estão a matar. Aquele que morre é shahid. Man mata duna malihi fahuwa shahid. E todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Você escolhe como quiser. Mas os familiares não conseguem fazer. Obviamente ninguém consegue fazer. É um teste muito grande, sem dúvidas. Mas estamos a sair do outro lado, olhar para a coisa do outro lado. Medo da morte. Se ninguém pagar, pega ou mata, pega ou mata, pega ou mata, pega ou mata, não paga, pega ou mata. Depois, vamos fazer como? Vamos fazer como? Vamos matar toda a cidade? Medo da morte. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, naquele hadith que eu mencionei na conversa passada aqui, onde os muçulmanos vão perder força, vão se tornar como sujeira das enxurradas, não é? Vão se tornar como sujeira das enxurradas, a cheia. Aquela água passou, ficou aquela sujidade. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi perguntado, mas qual será o motivo? Amin qillatin nahnu yawma idhin yushiku al-umam an tada alaykum kama tada al-akalat ila qas'atiha. As pessoas irão se chamar grupos, vamos lá atacar este grupo, vamos tirar o dinheiro deles, vamos usufruir da melhor forma, já nem se sabe. Então o profeta foi perguntar a Rasulallah, as pessoas vão fazer isso porque nós seremos poucos? O profeta disse, não, bal antum yawma idhin kathirun, vocês vão ser muitos, walakinnakum ghutha, vocês vão ser como Ghuthá. Ghuthá é sujidades das enxurradas. Ghuthá é seio. O hadith continua à frente. O profeta pergunta, mas por que isso vai acontecer? Hubbu dunya wa karahiyatul maut. Amor pelo dunya. Dunya vai penetrar nas pessoas. E o receio da morte. Então, hubbu dunya ra'su kulli khati'a. O amor pelo dunya, pelo mundo, é a cabeça de todos os males. Não estou a dizer que este tem que ser o procedimento. O procedimento, salvar uma vida, é o maior bem que nós podemos fazer. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Aquele que salvar uma vida, é como se tivesse salvo a nação toda. Não é? É como se tivesse salvo a nação toda. Então, não é o caminho que estou a dizer, mas o que eu quero aqui dizer, o amor pelo dunya, esses aspectos todos, o supersticioso que estava aqui a mencionar, é por causa do medo da morte. E Allah menciona aqui, أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. Onde vocês estiverem, a morte irá vos alcançar, por mais que estejam numa fortaleza extremamente segura. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Quando o bem lhes alcança, eles dizem, provém de Allah. Quando o mal lhes alcança, provém هَذَا مِنْ عِنْدِكَ. قل كل من عند الله. Diga, tudo provém de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, como que tudo provém de Allah? Se for o bem, Allah está fazendo com que você usufrua o bem. E se for do mal, Allah está a colocar numa posição de teste. Como é que você vai agir? Como é que você vai se comportar nesta situação de teste? Acima de tudo, o que gostaríamos aqui de dizer, como resumo desta conversa toda, o crente vive, nenhum aspecto supersticioso lhe afeta, ele faz uma interpretação positiva, conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam faz, e acima de tudo é devoto, acredita que Allah determinou, desde o momento da criação de tudo, como as coisas vão acontecer. O que não aconteceu, se acontecesse, como aconteceria? E o que aconteceu, vai acontecer, porque Allah subhanahu wa ta'ala quis que a coisa acontecesse desta maneira, e o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, se algo lhe acontecer, fala taqul law, não diga law, se eu tivesse feito de outra maneira, isso não aconteceria. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَوْ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Porque este se abre uma porta de Shaitan, não vai mudar nada em termos de resultado daquilo que já aconteceu. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que faça com que a nossa crença seja uma verdadeira crença e saiamos desse obscurantismo, que saiamos destes aspectos que nem sequer fazem parte dos ensinamentos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para não interferir
na aceitação do nosso ibadah. O fim era este, para não interferir na aceitação do nosso ibadah, para não interferir na aceitação do nosso dua. Pedimos dua, o dua não é aceito porque a tua crença já está viciada. Você acredita em coisas que o profeta sallallahu alaihi wasallam, se você não pode acreditar nessas coisas. Portanto, esses aspectos são importantes, podem ser levados em consideração como se fossem banais, mas se a nossa crença não estiver pura, limpa, de que Allah é que fez, Allah é que faz, Allah é que vai fazer, Allah é que vai me proteger, se nós não tivermos esses aspectos como nossa crença fundamental, portanto, não teremos sucesso e amanhã teremos que responder por algo que nós poderíamos fazer melhor ainda aqui na face da terra. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a mim e a todos nós o tawfiq. فستذكرون ما أقول لكم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.